Paz do Senhor, igreja. May the peace of the Lord be with the church. Vamos abrir a palavra do Senhor. Let's O open primeiro our livro da Bibles. Bíblia. The first book of the Bible, Genesis. Eu vou estar ministrando hoje sobre... Vamos começar a falar sobre os patriarcas da Bíblia. We shall be speaking about the patriarchs of the Bible. Os patriarcas, na verdade, começam em Adão So, e vão from Adam até Jacó. until Jacob. São muitos patriarcas, There are many patriarchs. nem todos se destacaram. Not all of them had Na verdade, a amazing maioria life. deles teve esse título, mas não há nenhum destaque na vida deles. Some of them, I would say that there was good things about Mas them, esse que others eu quero not. falar hoje, But the one I want to speak eu tonight, confesso a vocês I'm going to tell que you eu this fiquei now. assim um bocado triste I was a bit sad about it. de ver que um homem que fez um trabalho tão extraordinário como ele It fez, made it such extraordinary work. pouco se fala dele, Very little spoken of him, além daquilo que nós encontramos na Bíblia. but what is written in the Bible. Eu pesquisei acerca de comentários, I looked at commentaries, estudos, studies of the Bible, mas muito pouco. but very little. Bom, eu separei alguns textos, I took some capítulo texts. 5, primeiramente, So Genesis chapter 5, verso 28 e 29, 22 to 29. que diz assim: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. After Lamech lived 182 years and had a son. And he called his name Noah, saying, This one will comfort us concerning our work and the toil of our hands, because of the grounds which the Lord has cursed. Então, a primeira informação que temos sobre Noé So the first information we have about é Noah, que o seu pai, his father, Lameque, Lamech, ele tendo, talvez, no momento em que nasceu aquela criança, the moment that that child was born, não se sabe bem ao certo por quê, we do not know for certain mas why, ele olhou para o Noé, but when he looked at Noah, olhou para a criança, when he né? looked at that babe that was just born, E ele projetou naquela criança he projected onto that a child esperança que eles todos tinham, the hope that all of them mas que had, ninguém fazia nada. in which no one did anything about it. Se você prestar atenção nesses primeiros, é muito importante, meus irmãos. It's very important, E as pessoas costumam passar por cima and people sometimes just look quando se after fala this da about. genealogia, When we talk about ou genealogies, seja, quando se lê acerca das descendências, when you né, look into the descendants, para você poder entender for you to understand como as pessoas surgiram. how people came to be. Por exemplo, se você sobe um bocadinho só, For example, if you go up a little bit, você vai ver no verso 21, aliás, no verso 18, you're going to see in verses 18, que um dos patriarcas chamado Jared, one of the patriarchs called que era o Jared, quinto depois de Adão. which is the fifth after Adão estava vivo ainda quando Jared nasceu, Adam was alive when Jared porque was Adão born, viveu muitos anos, because Adam lived many years, e diz que Jared teve um filho, chama seu nome Enoque. had a son called Enoch. Então, Enoque, Enoch, nós podíamos até ter começado com ele hoje, should even be speaking mas eu about vou him, deixar o Enoque talvez para o pastor Júnior depois, but I will let Pastor Tuna speak about Enoch. que é uma figura bastante singular na Bíblia. It's a very important principle De todos os of patriarcas, all the patriarchs. aquele que teve o menor tempo de vida foi Enoque. The one that had least life on earth was Enoch. Ele viveu tão somente, quer dizer, os patriarcas que vieram antes do dilúvio. Patriarchs before the floods. Ele viveu só 365 anos. He only lived 365 Mas diz years. que ele andou com Deus Although he walked with e God, Deus o tomou para and God si. took him. Há muitos estudos acerca de Many Enoque hoje em studies dia. about Enoch.
e alguns deles são bem interessantes. And some are very interesting. 3 descendências depois, 3 descendants later, portanto, Enoque seria o tataravô de so Noé, Enoch would be the great grandfather of nasce Noah. Noé. Then Noah comes. E a palavra Noé, And Noah ela significa consolo, means comfort, ela significa descanso means rest, e também alívio. and also A língua original da Bíblia no Antigo Testamento, the original language of the que é o Bible, hebraico, which is Hebrew, especialmente o hebraico antigo, especially the Old Hebrew. e agora que eu estou tendo assim, um pouquinho de conhecimento disso aí, Now that I'm starting to get a bit of porque knowledge of antes this, que houvesse os caracteres que hoje existem, before there were the para vocês characters of terem ideia, today, tem mais de um tipo de escrita do there's hebraico. more than the many Hebrews kind of writing. O mais antigo de todos The oldest of the styles of usava Hebrew figuras. used Por isso, figures. ele era chamado de pictográfico. That's why it was called pictographic, Porque ele usava mesmo pictures, mesmo, because usava it was figuras. pictures, it was images. The E writing was in é images. muito interessante quando você olha essa parte do hebraico. So when you look at that part of Hebrew, Eu até tirei uma foto disso e mandei para alguns pastores and I amigos even took meus. a picture of it and I sent to some pastors, A colleagues of primeira mine. letra do hebraico The first seria letter o of nosso Hebrew, A, which né? would be our A, é Aleph. it's called Aleph. E a última letra do hebraico And the last seria letter, o nosso Z, which is our Zed, é Tav. it is in Hebrew called Tav. E quando você vai ler a Bíblia assim, When you read the Bible, estudando, then studying the Bible, você descobre, por exemplo, que you find out Gênesis 1 e 1, Genesis 1 and 1, eles usam a expressão Aleph Tav. they use the expression Quer dizer, Aleph o Tav. Deus primeiro e último. The God from the E beginning to essas the duas end. palavras, a These palavra two words, Aleph e a palavra Tav, Aleph and o Tav. professor de hebraico está bem aqui, This viu? is the Hebrew teacher. Elas, Aleph quer dizer Aleph means força, strength, porque o símbolo do because Aleph the symbol era um boi, was a ox. era um boi, é a força. It means the E strength. Tav And quer Tav dizer pacto. means pact. Então você vê que o hebraico começa com força The Hebrew starts with e acaba strength com pacto. and ends with a pact. Literalmente a força do pacto. So the strength of the Então pact. há um grande significado nos nomes das There is pessoas. in the Bible, there's great meaning in the names of people. Então, no momento em que Lameque chama o seu filho de Noé, Lamech calls his son ele estava Noah. dizendo assim: He was saying that eu estou cansado desta maldição que tem estado sobre nós. I am tired of this curse upon us. Literalmente é isso que a Bíblia This nos is what traz. he was trying to say. Porque ele fala assim: He says that ele nos aliviará, he shall ele nos consolará comfort us acerca das obras e do trabalho de nossas mãos, concerning our works and the toils of our por causa da hands, terra because of the que o ground Senhor Deus amaldiçoou. which the Lord had cursed. Quando é que Deus amaldiçoou a terra? When did the Lord curse the land? Aí você tem que voltar um pouquinho You need to go back para o a bit. capítulo 3 de Gênesis. Chapter 3 of Só um Genesis. pouquinho só. Go to Genesis 3, please. Capítulo 3 de Gênesis e o verso 17. Verses 17. Diz assim, olha. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Then to Adam he said, because you have heard the voice of your wife and have eaten from the tree which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake, in toil you shall eat of it. A maldição veio por causa de um homem. So curse came upon the earth because of one man. O primeiro filho de Adão, The first son of Adam, Eva chamou de Caim. Eve called him Cain. E Caim quer dizer aquisição. Cain means Ela diz acquisition. assim: adquirido o Senhor um varão. I mean, the Lord has given to me a Eva, man.
quando viu aquele filho, When Eve saw ela that first imaginava son, assim, she thought, aqui está a solução do nosso problema. this is the solution of our Aqui está problem. aquele que vai esmagar a This cabeça is da the one who serpente. thou shalt then crush the serpent's head. Mas Caim não esmagou nada. However, Cain didn't do Caim that. foi grande amigo da Actually, serpente. he Caim befriended the deixa serpent. Deus Cain abandoned God, e andou com Satanás toda a and he sua walked vida. with Satan all his life. Por isso, quando Lameque olha para seu filho, That's why when Lamech ele looked at his projeta a son, esperança de toda uma geração. he then projects on his child Quando the ele diz hope for assim, generation. Ele nos consolará. He says he shall comfort us. Na nova versão internacional, In the NIV version, NIV, ela diz assim, It ele says- nos aliviará. he shall alleviate us. Porque um dos nomes, né, é One alívio of mesmo. Eu his lembro que eu names preguei um domingo is desse sobre take the burden away. o que é ser um alívio. Né? What is to Então, alleviate? aquela criança nasceu já com essa, ele diz assim, não é com esse estigma, mas com esse desejo sobre So ela. that child, when that child was born, there was this desire for the child to perform it. E Noé cresceu. And obviously Noah grew up. 500 anos depois desse dia. 500 years later, Quantos anos? how many years? Quantos anos? How many? 500 anos. 500. 500 anos depois. 500. Diz que Deus olhou para a terra Says God looked upon the earth e viu que toda aquela geração, and saw that whole generation, todos os irmãos de Noé, all the brothers porque of Noah, Lameque teve filhos e filhas, because Lamech had many children, eles tinham se desviado they had dos caminhos de backslided Deus. from the ways of the Lord. Completamente desviado. Completely Então, had a deviated, próxima backslided. vez que você vai ouvir falar do nome de Noé, So the next time we'll hear the embora são Noah, apenas poucos versículos, although very few verses, é exatamente quando Deus olha para Noé. when God looks at Noah. O verso 38 e 32 diz assim: Now verses 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. And Noah was 500 years old, and Noah begot Shem, Ham, and Japheth. Eu estive lendo, eu estava lendo uma versão da Bíblia. I was reading this version of the O Bible, comentarista, na verdade, os comentaristas que são and the muitos, né? commentator of that Eles Bible, trouxeram algo bem interessante they para brought mim. something very interesting to light. Ele diz assim, é quase certo This is, I'm very que certain Sem, Cã e Jafé, that Shem, eles nasceram no Ham, mesmo and dia, eles eram Japheth, trigêmeos. maybe they were triplets, Porque não se mencionava os nomes because you de see, três de uma they vez. never Era só de mention um. the name of three at Os outros once. era só, gerou filhos e They filhas. always mention the name of the first son, and then the others are just sons and daughters. E aí, 500 anos, quando Noé completou So, 500 anos, When Noah was a sua 500 mulher years teve old, 3 filhos, she e had só teve 3 também, She had 3 sons, que foram Only Sem, three Cã sons. e Jafé. which E aí você vê no capítulo 6 de you Gênesis, see in chapter 6, o título é A Corrupção Geral do Gênero Humano. the weakness and judgment of E man. aqui tem assuntos bastante controversos, And controversy subjects tem come up assuntos here. polêmicos. Polemic Nós não subjects come vamos entrar here, neles hoje, which não é I o will nosso not touch. assunto This is hoje. not what we want to talk about. Eu tenho uma opinião própria acerca disso. I have my own Mas o opinion. verso 5 diz assim: But verses 5 E says, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. And the Lord saw the weakness of man was great upon the earth, and everything, all the intents of the thoughts of his heart was only evil continually. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os ter feito. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, Então, quando both você men vê and assim, beasts, disse o creeping things, Senhor, birds of the air. So, E disse o and the Senhor, Lord said, disse para quem? who did the Lord speak to then? Quem é que ouviu Deus dizer isso? Who is listening to God saying these words? Quem terá escutado isso de Deus? Who do you think heard Não such havia message from profetas? God? There were no prophets. Todos tinham se desviado. These men and women had backslided, deviated from God. É uma questão interessante This is isso a aí. very good Também question. nunca God vi was nenhum talking. comentário acerca However, disso. nobody commentates Para quem about Deus this. disse, eu estou arrependido. Who did the Lord says, I have regretted this? Mas Creating them.
grieved No in his heart. versículo 8, Verses 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noah found grace in the eyes of the Lord. Então, quando você, por exemplo, começa a ver, né, algumas referências que são relacionadas com isso When you see aqui, references in the Bible that relate to one another, na verdade, a atitude de Noé the attitude of Noah fazia dele uma pessoa diferente. made him a different individual. Muita gente, Many people, e eu, por exemplo, quando eu comecei a faculdade, when I was studying nós varsity, tínhamos uma matéria chamada Sociologia, and we had a subject called sociology. e um dos princípios básicos da sociologia, que é o One estudo of do comportamento, The basic principles of sociology is behavior. é que o homem é fruto do meio. Man is the O homem fruit é of produto his, do meio que ele is the vive. product of his environment. Você sabe que nós temos um ditado na língua We portuguesa: have a proverb in the diz-me Portuguese com quem tu language. andas Tell me who you walk e with, eu te direi quem tu és. I shall say who you are. Se a pessoa anda com gente que não If presta, you walk with people that are bad, quase sempre as pessoas não vão confiar nela. most probably they will not trust you. Nós estamos falando aqui de algumas centenas de milhares de pessoas, So we're talking about here thousands of people. porque a humanidade, nessa altura, já tinha aí mais de 3.000 anos de existência. Humanity had already more than Havia 1,000 years. centenas, as pessoas viviam aí 900 e tantos You know, anos. in those days, people lived for 900 years. Havia muita gente. So there are many people. Mas no meio de toda aquela geração, But amongst that só generation, uma pessoa there was only se one. destacou. One person Uma that stood única out. pessoa Only one não se person deixou contaminar. did not allow himself to Então contaminate. você jamais usa Therefore, you como cannot desculpa: use it as na excuse. minha família ninguém quer servir a Oh, Deus. in my family, no one Ah, wants to onde serve eu vou God. as pessoas não querem saber de Where I'm Deus. going, people don't want to know about Mas, sabe, eu God. preciso me ajustar. I need to adjust myself to them. Sabe, lá na escola, se eu disser que eu sou cristão, as They in pessoas vão school, fazer bullying if I say I'm comigo. a Christian, they're going to do bullying to me. Quer dizer que você então está buscando razões para mostrar um comportamento que desagrada a Deus? So you are looking for reasons to show a behavior that's against God. Então você é um cristão que tem dupla face? So you are double-faced Christian. Este homem aqui, This man here, não havia there igreja, were no churches here, understand não havia this? culto regular a Deus. There wasn't services celebrating God regularly. Você sabia que eles eram vegetarianos? Most probably they were vegetarians. Aos homens não era dado direito ainda de Because comer carne. until here, Só a God did not allow descendência them de to Caim é eat. que comia carne. Only the descendants of Cain ate meat. Eles eram vegetarianos. Most of these people here were vegetarians. Por isso Deus disse That's para why the Adão: Lord said to tu vais Adam, comer do suor do teu rosto. you shall eat Tu vais ter of que the, cavar a of terra. the sweat of your flesh. You're going to have to dig the earth, cultivate. E quando Deus olhou tudo aquilo, And God saw everything. e Deus disse: eu vou destruir toda a The terra. Lord says, I will destroy this earth fully. Alguém deve ter dito para Deus: Somebody must have spoken to God. o Senhor já viu como é que é o Noé? Lord, did you look at Noah? E disse que Noé foi agradável a Deus. Noah, he was Essa pleasing expressão to achou God. graça diante de Deus. This expression, he found Tanto grace. fala que a graça de Deus alcançou Noé, The grace of God como que a reached Noah, atitude de Noé but his attitude agradava a Deus. also, pleased God. A Bíblia nos diz The Bible says, que se nós agradarmos a Deus, if we please God, Ele vai satisfazer o desejo do nosso He shall coração. satisfy the Não é desires isso? of our heart. Agrada-te do Senhor, Isn't it what the Ele Bible satisfará says? o que deseja o teu coração. If you please God, the Lord will satisfy your heart. Tem pessoas que estão jejuando por um Some propósito, people are fasting estão for se purpose, sacrificando por um are propósito, sacrificing for mas estão purpose, errando em outras but are partes. making terrible mistakes in other Quando o areas. segredo para que você tenha o que você deseja Well, the secret for you to have what é you você ser need agradável para Deus. is for you to behave before God to Deus please quer God. ver algo na tua vida God wants to que see something agrade in your a life Ele. that can please Him. Essa é a This is diferença. the difference. Então, primeiro Deus viu que So, Noé era uma pessoa First, diferente. God saw Noah is different.
E o próximo verso The next verse diz here assim, that estas says, são as gerações de Noé. and this is the generations of Noah. Noé era varão. Noah was a man. Vocês não estão lendo, né? You're not reading it. Hã? Noé era o que era ímpio. Noah was an Noé era ungodly. displicente. What does it say Noé there? ficava mandando mensagens de WhatsApp na He hora was do culto. sending WhatsApp messages during the service. Verses 9. O que é que diz aí? Genesis 6 verses 9. Parece como vocês não estão vendo, eu vou pôr meus óculos para It vocês says there verem. what Noah walked with. Noé era varão justo e reto. Noah was a just Justo man, e reto. perfect in his generation. Just man. Observa bem, justo e reto. Just man and perfect. Então, foi isso que chamou a atenção de Deus. So this called God's attention. Naquela altura em que a injustiça, In the time where era a regra injustice geral, was the main rule of the earth, que o engano, deceit was a all mentira. over, lies was all over. vocês querem saber como é que era nos dias de Noé? Do you know how it was like in the Noah's Vai ver o que Jesus time? ensina. Jesus menciona Noé. Even Jesus speaks about Diz Noah. He assim, says, como foi nos dias de Noé? like it was As in the pessoas days of Noah. casavam, People davam-se got em married, casamento, party, negociavam, negotiation, faziam festas, viajavam. traveled, Até que veio o dilúvio until the flood e os came levou todos. and took them all. Porque eles não ligavam para Deus. Because they never cared really about God. Mas Noé era justo e reto. But Noah was just and perfect. Primeira pergunta para você. My first question to you tonight is, Porque aquela questão inicial that first one, de você ser um cristão dupla face, for you to be a double-faced para você Christian, pensar bem na is sua for you vida. just to think about Mas essa it. agora é uma pergunta Now para this você. is the question for you. As pessoas olhando para If ti people look at you, vão dizer assim, are they going to say what? este fulano aqui This person é justo is e é reto. righteous, is just and perfect. Uma vez eu estava tratando de eu estava lá no Home Fest, I was there in the Home tratando um Fest. documento. Applying for this document 1994. in 1994. E aí, estávamos ali, And I was there in the Home Affairs. era um corredor, estávamos There was a sentados para a corridor. nossa vez. We were waiting for our E turn estava to lá um come. cidadão que eu conheci no aeroporto, I que met trabalhava this na man. altura na Varig, That was working at the airport. He worked in Varig, numa companhia brasileira que in a voava Brazilian para cá. company that used to fly here. Ele era He sul-africano. was a South African man. Começamos ali a We started conversar. talking to each other. Se eu não falo inglês hoje, imagina You know, naquele if I tempo. speak little English today, imagine Eu then. pensava 10 vezes antes de abrir a I boca. had to think 10 times before I could speak. Mas consegui But I conversar com was ele. speaking to him, you know. Aí ele dizendo para And mim, then he said, dando testemunho giving acerca de witness um outro irmão nosso, about another brother of que ours trabalhou lá, foi that was gerente da working, that Varig was a manager e there tinha ido para o Brasil. and had gone to Brazil. E ele disse para mim assim, And he said to me, ele disse assim, olha, isso a mim, He said, Walker, I know Walker. Walker é um homem muito bom. He's a righteous, good O man. Walker é um crente, He's a true um Christian, homem de Deus. a godly man. Eu disse para ele, isso é verdade. And I said, it's Eu true. falei, não, mas tem um outro lá agora, que eu But não there's vou, another não one vou there. mencionar o nome I will aqui. not say his name now, Esse ainda está aqui na África do Sul because this ainda. one's still here in South Africa. Por acaso também é até pastor. He's even became a Tinha pastor. ficado no lugar dele. Had stayed in Disse, his não, mas está lá o position. fulano. He says, but there Esse he is. também é crente. And I says, he's a Ele Christian. disse, não, não é And não. he says, no, he's not. Ele pode ter nome de crente. He might have the name Ele of pode Christian. dizer que é He crente. might say he's a Christian, Mas ele não é crente. but he's not Ele behaving as a não. Christian. Sabe, então, quer dizer, Not a Christian. observa bem. So observe Aquele era um something. trabalhador do aeroporto. That was a man that was working Ele não in the era um airport. chefe de secção, He nada. was not a Ele era um boss there. trabalhador do He was aeroporto. just an employee. Mas ele sabia que um era reto But he knew one was e righteous, o outro just. não era. The other wasn't. Porque o nosso testemunho vai sempre à testimony, nossa frente. our witnessing, always go before us. Então, não somente a Bíblia diz aqui Not only the Bible que says Noé era agradável a that Deus, Noah was como em pleasing to seguida God, vem o testemunho. but also became a testimony about Testemunho him. que é fruto Which was fruit daquilo que a época corria a respeito You dele. know, what people knew about him. Justo He was just man,
e reto em perfect suas in gerações. his generations. Quer dizer, nos últimos 500 So anos, the 500 years that he had lived, Noé deixou um rastro de he luz. left a light, a path of E light. Deus viu isso. And God saw this. Quando eu falei sobre Davi When I aqui, spoke about David no domingo on passado, Sunday eu last mencionei week, as 5 ou 6 I características mentioned 5 or 6 e um characteristics dos of auxiliares de David, Saul and one of the referiu-se a Davi com isso. cooperators of Saul said Depois eu to mostrei say a about vocês him. aqui, And I showed to em you, cada momento de Davi, in every quando uma moment of dessas David, características ela foi realçada quando ela these apareceu. characteristics about him came to life. Noé nasceu no meio de uma geração ímpia. Noah was born in an ungodly O seu generation. pai provavelmente era um idólatra, His father was an idolater. mas ele não se deixou contaminar. However, he did not allow himself to be contaminated with E o seu idolatry. testemunho foi avançando He's witnessing até chegar o momento to the em moment que in which o que se dizia de Noé, what people spoke about ele Noah é reto e is justo just and nessa geração. righteous in Quer dizer, a geração toda. That Ele generation, marcou a geração he dele. then marked his Ele generation. pode não ter muita importância para as pessoas de hoje. Maybe people today don't even look at him. Põe em It's not dúvida o important to them. dilúvio. Or even Ah, the tudo que é floods. cultura da terra tem All um the dilúvio. cultures of the earth have spoken Claro, about the floods. porque já houve um. Né? Obviously, because the floods did happen. Aí vem a outra pergunta. And now another question. Como é que ele pôde fazer um navio tão grande? How could he make such an ark, such a Que ship? ferramentas que ele tinha para serrar aqueles Tools troncos de he árvore? had to then, cut the trunks of trees and things like Mas o que that. nós vemos aqui What we see here é today, que Deus olhou para ele, God looked at him viu que ele era uma pessoa que and saw Deus that podia usar naquele he was tempo. somebody God E é could use during that muito time. importante quando nós nos colocamos numa posição em que podemos ser usados por Deus. And it's so important that we put ourselves in a position where we can be used by God. Verso 11. Verses 11 A now. terra estava corrompida diante da face de Deus The earth was corrupt e a before terra God, se encheu de violência. and the earth was filled with violence. E viu Deus a terra, So God looked upon e the eis que earth, estava and corrompida, indeed it was corrupt. porque toda a carne se havia For corrompido. all flesh had corrupted the way on the earth. Então, quer dizer, não tinha ninguém So there escapado. was no one that could escape this. Aí Deus foi falar com Noé. And God then went to speak to Porque Noah. Deus está em busca de What pessoas God is looking inside people. cujo procedimento, cuja atitude God wants to see attitudes, possam tocar o coração dele. can touch his heart. Pedro estava lá na casa de Simão, o curtidor. Peter was in the house of Simon, the tent maker, Centurião Cornélio estava bem Cornelius distante dele. was so far away from him. Deus mandou um anjo falar com Cornélio God sent an e angel disse to assim: speak to him Cornélio, and say, as Cornelius, tuas orações your prayers e as tuas and ofertas your offerings alcançaram o céu. have reached the heavens. Acts 10. Ele era um centurião romano. He was a Roman centurion. Nunca ouvira falar de Jesus. Never heard about Jesus. Nunca. He had never heard no one preach to him. Ele não era judeu, não. He was not a Jewish man. Mas disse que ele But orava it says that he was praying e ele abençoava as pessoas. and he was blessing the people. E Deus viu que faltava na vida de Cornélio And algo. the Lord saw that Cornelius needed something. E disse: olha, manda buscar o Pedro. And he says, go fetch Peter. Nessa mesma hora, In that same Pedro estava time, esperando o almoço ficar pronto. Peter was then waiting Naquela for noite, lunchtime. Ele It's estava the Acts esperando o chapter 10. almoço ficar pronto. He was waiting for lunchtime. E It ele was então midday. sonecou. And now he fell asleep a E bit. quando Pedro sonecou, And when he fell asleep, ele teve slumber, uma visão he had a de um vision lençol, uma espécie de um lençol muito of like grande, a sheet, que like, descia do céu. that was coming down from heaven. Alguma coisa segurava as quatro Something pontas. was holding Nesse that lençol material. só tinha animais impuros. And inside that material, there was just Só impure animais que os animals. judeus não podiam sequer tocar. Animals Jewish people could not even Porque touch. Pedro era
agarrado à lei. You know, remember Peter, he hold on to Quando the law. Jesus disse para Pedro, So when Jesus se eu said to não lavar os Peter, teus pés, if I don't wash tu your não tens feet, parte you do not comigo. have part with me. Aonde é que está isso? Where is this? Está na Bíblia. It's in the Bible. Se você ler a Bíblia, você vai chegar lá. If you read the Bible, you're going to find it. Por que Why lavar os pés? wash somebody's feet? Você pode se colocar de pés um instantinho, se levantar um instante? Você? Não, só você. Você. Can you stand up? Muito bem. Se você não tivesse os pés, você conseguiria ficar de pé? Could you stand up without Obrigado. feet? Pois é, porque os pés são o apoio do corpo. Feet make you stand. Os pés They are the representavam support. toda a estrutura legal Feet means the structure, legal structure, que Pedro estava apoiado. where Peter was then E o standing Senhor on. disse, eu tenho que lavar isso de The Lord says, I você. need to wash this out of you. Mas eles não entendiam They nada. didn't understand this was Eu his penso, Senhor, foundation. faz assim, então me dá logo um banho And then também. Peter says, no, Me then lava wash a me cara, me lava a mão. completely, hands, Pedro era face, assim, whatever. parecia um meninão. Peter was like this big Entendia child. tudo ao contrário. He understood everything wrong. Disse, não, Pedro, And then Jesus says, no, Peter, this is not você what já I'm lavou a saying. cara, You washed your face today. é o teu pé que está It's sujo. just your feet, man. E o Pedro estava lá sonecando. And Peter was there Eu não esqueci do slumbering. Noé, não, viu? I didn't forget Só about quero que Noah. você entenda o que é I want you atitude. to understand attitude, O the que é difference. que representa o What nosso is- testemunho. Your testimony, your witnessing. E aí viu aquilo, e a voz dizia, mata And e the come. voice came in a vision saying, Ele disse, heal it Senhor, and eat it. And he says, Lord, Eu sou judeu, I'm a Jewish eu man. sigo a lei, I serve the law. eu sigo a Torá, I follow the Torah. eu sigo todas as leis, I Senhor. follow all the Eu laws. jamais toquei alguma I coisa never touch comum anything ou imunda. common, ungodly, or impure. E Deus disse para And the Lord ele, said to him, não chames de comum ou de Do not imundo call common aquilo que eu já or santifiquei. impure what I have sanctified. Vão vir dois homens aqui agora te Two men are buscar. going to Vai come lá, here to fetch you, go. porque eu quero que tu faças algo para I mim. want you to do something for me. E Then. ele vai lá na casa do Cornélio. And then this man appeared, he went to Cornelius' house. E ele prega para o And Cornélio. he preaches to E Cornelius. ele já chegou dizendo assim, olha, And he arrived saying, vocês you know sabem what? que não é permitido a um judeu You know it's not entrar na permitted casa for Jew de ímpio. enter into an Olha que maneira de ungodly evangelizar. house. Look at this terrible way to Ele não era um evangelize. evangelista, o He Pedro. was not an evangelist. Mas quando ele começou a pregar, However, when you diz que o Espírito preach, Santo veio naquele lugar. the Holy Spirit came to that place. E as pessoas foram cheias do Espírito Santo. People E filled with the começaram a Holy falar Spirit. novas And they línguas. started speaking in tongues. E ele ficou maravilhado com And isso. then he O marveled testemunho at de the Cornélio witnessing of mudou Cornelius. o ministério de Pedro. Changed the ministry of Peter. O testemunho de Noé, The testimony of Noah. e que eu acho interessante, And what I found so interesting, que é que o próprio Pedro, even Peter na himself, primeira carta de Pedro, capítulo In the 3, first verso Peter. 20, chapter 3, 20, você vai encontrar o seguinte aqui, we're Pedro going to 3, find diz 1 assim, Peter 3:20. os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava os dias de Noé, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Who formerly were disobedient when once the divine long suffering waited Portanto, in the days of Pedro Noah, while the conhecia ark was bem being prepared, a in which história a de few, Noé. that is, 8 souls were saved. So Pedro Peter conhecia knew bem. the story of Noah. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, 2 verso 5, Peter 2:5. diz assim, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé pregoeiro da justiça. And did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness. Então, que informação interessante, não é? So this is very good Ele foi information. um pregador. Noah was a preacher. Noé teve um tempo, Noah had a time. porque ninguém sabe quanto tempo levou a arca para We ser don't know how construída. long it took for the ark to be constructed. Até os judeus dizem 120 anos. Some people say 120 Mas aí temos years. um problema de But matemática, then there's some maths going on there. porque Noé entrou na arca com 600 anos. Because he entered Deus the falou ark com with ele quando ele tinha 600 years, 500. and God spoke to him when he was Ah, não, 500. provavelmente foi com 180, quer dizer, já começa a fugir. And then people say 180 years to construct. Aquilo que So não it's está ark. revelado não vale a pena você See, what querer has not been revealed inventar.
Mas ele foi um pregoeiro da justiça. However, we know Eu he was a entendo que preacher. quando Noé estava construindo a arca, I believe when Noah was building the ark, e você quer saber uma outra coisa interessante? you know something interesting? Nunca havia chovido sobre a terra. It had never rained in the earth before. Ouviu isso? They didn't know what A rain Bíblia was. diz The Bible que says subia um vapor there was a e vapor regava a superfície da came terra. upon the earth and that kind of refreshed the earth. O dilúvio foi a primeira chuva The que caiu. floods were the first rains upon the earth. Os rios So the rivers eram rios grandes, sim, were great mas não rivers, havia comércio de but barcos, there were no ships going up and não down. havia cidades There was no, costeiras. Coast cities. E Noé não construiu a arca perto de um rio. And Noah did not build the ark near the river. Então, quando ele começou a fazer aquilo ali, So when he started na to make verdade, the ark, não tinha essa forma que mostram aí. and it had Aquilo not era the uma coisa shape. quadrada mesmo. Actually, that was more like Não of tinha a, leme, did not have não the tinha regular velas, shape. não tinha como There controlar, was no way to control the ark. porque a arca to é de maneuver it, Deus. because the ark belongs Quem to God. controla a arca é Who Deus. controls the ark is God. Entra na arca quem If you obedece a enter Deus. the ark, it's God who directs you. A arca é um tipo da igreja de The ark hoje. is a type of the church. A igreja today. não tem dono. The church does not have an A igreja owner. não tem comando humano. The church does A not igreja have ela é ruler. divina. It is divine. Então a arca So the ela ark era uma estrutura It's a retangular, structure, a rectangle com structure. mais ou menos Perhaps, 133 ou 100, uns dizem 150 metros de comprimento, meters, 25 de largura, 20 de altura. 25 of height. Era um navio, So it was a great se ship. fosse hoje, And if para today comportar 40.000 toneladas. could receive 40 tons. Para vocês terem ideia For you to understand do que isso é, what this represents, somente depois da Segunda Grande Guerra Mundial only after the Second World War, é que se começaram a construir navios com esse men potencial de start to carga. build this kind of ships with this Para 40.000 shape toneladas. for 40 tons of weight. E de madeira. But this one was made out of wood, Todo de madeira. all wood. Então, eu quero destacar mais uma So I coisa. want to bring to your knowledge Diz that assim, here, aí Deus fala Genesis. com Noé, now, ainda no capítulo 6, diz assim, olha, então, verso 13. 13 O now. fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. The end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Make yourself an ark of gopher wood, make room in the ark, and cover it inside, outside with a Eu pitch. gosto das informações I da like the Bíblia. information that the Bible gives us. A Bíblia diz que a arca, ela era, na verdade chama-se calafetá, né? Ela era revestida It was com covered um material abundante naquela with altura. a material that was very abundant Você at sabe that o time. que é betume? Do you know what this pitch is? É o que nós conhecemos como alcatrão, Is what we know ou as como tar. piche, You know que era tar, muito abundante nessa which altura. was very abundant during Se você that observar, por time. exemplo, na história de Abraão, If you look at the quando story tem a of guerra Abraham dos 5 reis, When incluindo the o rei de 5 kings Sodoma, contra 4, against another você 4 vai ver lá kings, que quando eles fogem, né? when they run Diz que away, eles caíram nos poços de they betume. fell into the tinha tar, muito. wells that were there. São áreas muito ricas Because this, em that area petróleo. there is very rich E o in betume era petroleum. conhecido ali. And Então Deus it was well mandou selar a so arca he sealed por the dentro e por fora. the ark with inside and outside. Se você observar, por exemplo, If you observe quando você carefully, avança um pouco na Bíblia when you read the e chega no Bible livro de Êxodo and you go to the e book vê of quando Deus manda Exodus, construir o primeiro and the tabernáculo, Lord asked to build the first tabernacle, Deus manda fazer the tábuas. Lord makes Elas him tinham to 4 do metros e wood meio de that altura had 4 meters high, e mais ou menos
Era 10 côvados de altura, It was 10 cubits 1 côvado e meio de largura. to Mais ou one. menos 67 So centímetros de we're largura. looking 60 centimeters. E você sabe que tábuas, You quem know, já lidou com madeira, if you deal with da a wood, mesma árvore, the same não tree, saem tábuas you iguais. can never get the same Então, quality. cada tábua daquela Every podia ter brick that you get, o mesmo tamanho, it might be the a same mesma height, same espessura, size. a mesma The largura. same wood Mas might não eram be the iguais. same, however, the E color Deus might disse not o be que the same. para Moisés? And what the Lord said Cobre, to Moses, reveste cover it, as tábuas com ouro. cover this wood with gold. E o tabernáculo todo era So revestido de the ouro. tabernacle then covered with gold. Nada podia entrar, nem poeira podia entrar no tabernáculo. Not even dust could enter the O tabernacle. tabernáculo ele era revestido por The tabernacle vários was, tipos de cortinas diferentes. it had many A curtains. arca de Deus, The ark of a God, arca da the salvação, ark of ela salvation, era fechada por dentro e por was fora. closed with the Vedada inside and out, completamente. completely closed. No one could look Como deve inside. ser a vida do cristão. Like must be your life, the Christian life. Deus diz, calafeta, fecha por That's dentro why e it por says fora. speech Faz closed só uma inside out. porta. Do only one door. Devia ser uma porta grande. So it must have been a very Se huge você big door. imaginar que um elefante tem até Look 6 at an metros de elephant. altura, Elephants got like Então não era almost uma 6 meters portinha? high. So it was not a era small door. uma porta bem The grande. door of the ark was very big. Não há nenhuma notícia que os elefantes naquele tempo eram pequeninos. Elephants were not small then. Você já viu a altura de uma girafa? Have you seen the height of a giraffe? Então mandou fazer uma. Não, So the Lord Deus não dá a told dimensão da porta, God doesn't give the dimension of the door porque a porta aponta para because the Cristo. door points to Christ Deus só dá a Jesus. dimensão da janela. He only gives the dimension of the window. A janela tinha 45 por He had 45 45 centímetros. to 45 centimeters. A porta ficava do lado, The door was on the a janela side. ficava no alto. The one window on top, right on top. Mas você não The vê highest point. nenhuma informação em nenhum However, there's no more livro, nenhum information, estudo no que studies tamanho on tinha a porta. that, that door, Porque essa porta because that door da arca, of the ark, que é um tipo da pessoa de which Jesus, symbolizes the person não of pode Jesus, ter limites humanos. cannot have A human graça de limits. Deus, The que grace é of Jesus God, Cristo, which is Jesus, e a arca é um tipo da graça, and the ark is a type of grace, porque Deus havia decretado o fim da humanidade, because the Lord had decreed the end mas of the por causa humanity. de Noé, Because of segundo Noah, Pedro, according to pregoeiro da Peter, justiça, preacher of the gospel, preacher of e diz righteousness, que a longanimidade de says Deus the long suffering esperou of God pelo tempo de Noé. waited for Noah. O tempo que Noé levou para construir a arca. The time that Noah took to É a build the primeira ark. vez que você vai ver Deus esperar pelo homem. You see, it's the first time God waits for a O man. tempo que Noé levou para construir a arca The time Noah foi o took to tempo build que the ark restou para aquela geração. was the time God gave that generation to repent. Então vejam só como este homem tinha relacionamento com This man Deus. had a Ele relationship with tinha God. intimidade He com had Deus. intimacy with God. São coisas que nós não podemos esquecer. These things we cannot E eu forget quero about. destacar você I want you to- 6:22. Go chapter 6, Genesis 6:22 now. Que vocês todos possam ter esse versículo aí dito I want agora. you to be able to read it. Go Genesis 6:22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. This Noah did according to all that God commanded him, Eu so acho he did. interessante, terminou? É que meu filho me chamou a atenção um My dia son desse, was telling me one of these que days, o hebraico tem essas in coisas. Hebrew, has these things. Quando é algo muito forte, When something's so strong, repete aquilo. they repeat like the same thing. Então essa frase aqui está bem mesmo So this dentro sentence do espírito do... is within hebraísmo, the Hebrew Assim writing. fez Noé, Thus Noah did, conforme tudo o que Deus lhe mandou. according to all that God assim o commanded fez. him. So he did. Para nós que poderia parecer assim What appears to be até uma coisa extremada, né? like something extreme, like É a para redundancy. mostrar However, this is to show que não teve nenhum detalhe that there was no detail
que Noé tenha esquecido. that Noah had forgotten about. Deus não deu madeira para God ele. never gave him wood. Deus não deu ferramentas. God did not give him tools. Deus não deu para ele auxiliares. God did not give him E quando a helpers. arca estava pronta, However, when the ark was ready, sabe o que foi que Deus disse you know para what did ele? God say to Noah? Para completar a bênção, To finish the você que vive blessing. chorando e pedindo para Deus, You that always crying, asking God something. você que está mais parecido com as filhas Perhaps you look more like da sanguessuga, you know, the que é só me dá, me dá, me dá, me dá. the daughters of the what you call that, the worms there? Blood That sack. ask there. Those Bloodsucker. bloodsucker worms, you know, that just want to give, just want to take. O 21 diz o quê? What does the Bible says there Essa in tua verses Bíblia aí é 21? Bíblia crente ou não? Essa tua? Genesis 6:21. O que diz aí na What tua does it Bíblia? say Lê there? comigo. Genesis 21 aí. 6:21. Bem alto, que eu quero ouvir a Levanta, tua voz. Maria, Vamos lá. levanta. Stand up. Levanta. Leia bem alto. 6:21. Shall take for yourself of all food Aham. that is eaten, and you shall Gather. get it to yourself. Viu só que coisa interessante? Ó, Did you see vai this? Go. e arranja comida para Now ti e get os food for animais. yourself. Go after food for yourself and for these animals. Ó Deus, o que é isso? And you say, oh God, but Tu what me is dás uma this? tarefa sobre-humana. Now you give me a task Tu that's me so encarrega de difficult fazer uma arca para salvar o mundo to inteiro. make a ark to save the world. Ainda tenho que buscar Now comida? I still have to go seek food for them and for myself. Do que você está chorando What agora? are you crying about? Ah, Senhor, sabe, eu queria tanto Ah, aquele Lord. tênis da Nike, Senhor. I wanted Nike, Esse meu, shoes. esse meu, esse You know, meu aqui, this Senhor, one tá that tão I've got here, velhinho. it's so old, it's coming out the Sabe, soul. Senhor, No, Lord. sabe, Senhor, aquela camisa bonita, You Senhor, know the t-shirt I que saw tem aquela there? estrela, tipo assim, It's got that Soviet. Oh, Star Senhor. Soviet. I want that one, Lord. Hã? Ô, seu choramingão, You know, you are crying. Crying olha para esse baby. homem aqui, Look at this man here now. com 600 anos de idade, 600 years old. trabalhando de He sol a was sol, working every day para construir um navio, to E build pregando. the ship, and he was preaching. pregoeiro da Because justiça. the Bible calls him Essa preacher foi a of mensagem dele. righteousness. O que é isso, Noé? What is that, Noah? Isso aqui This é a is justiça de The Deus. justice of God. Vocês são uma geração de You are ímpios. a godly generation. Essa arca, This quem ark quiser se salvar, It's entra for nela. those who want to be Você saved. está louco, Noé. I don't know, you're Você não vai... crazy. Deus é amor, God Noé. is love, no. Deus não vai matar God will ninguém. never Noé. kill us. A gente vive 900 anos, We live Noé. 900 years. A gente morre de velho. We die here of old age. Pregoeiro da But justiça. he was the preacher of O que você anda righteousness. pregando aí fora? What are you preaching outside? Historinha do YouTube? YouTube stories Filmezinho do TikTok? or TikTok videos. Por isso, vocês That's precisam why you conhecer os need personagens da To Bíblia. know the characters of the Bible. Para ver o que é ser um herói. So that you understand what the hero is. Quando era impossível ser. When it was impossible to be one. Ele fez tudo como Deus mandou. He did everything Depois exactly as que the Lord passou told him. pelo teste do 21. After he went to the test of the 21, verse 21. A arca está pronta, Senhor. The ark is ready, Lord. A arca está pronta, Senhor. The ark is ready, Ok. Lord. Fala Great, uma coisa. Lord. O que é, Senhor? There's something lacking. Vai What is buscar it, comida. Lord? A todo Go now mundo. fetch food. Gather for yourself Mas food. tu não és Deus. But aren't you God? Eu sei, mas eu mandei Yes, você. I'm God. Vai But você I'm telling buscar. you to go fetch food. Go gather food. Agora não diz que ele caçou animal. It doesn't say he hunt Não animals. diz que ele pregou para animal. He did not preach to animals. Só diz aqui. It says that. O que faz, sabe, irmãos, o que eu acho maravilhoso What I found so wonderful in the é que Bible, diz assim, It says- 7 verso 9. chapter 7, verses 9. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, Two by macho two they e went in. fêmea, como Deus ordenara a Noé. Male and female as God had commanded Noah. Dizer, os animais entenderam. So the animals understood something was going to happen. Toda aquela geração não entendeu nada. That generation could not Os understand. animais entenderam. But the animals understood. Essa é a primeira vez? Não, não é a Is that the primeira. first time? Essa pode ser a primeira vez, sim, mas Maybe não é a the first time, única. but it's not the last Que time. os animais In entenderam. which the animals Teve um profeta understood. chamado Balaão. There was a prophet called Balaam. É profeta. He was a prophet. Deus falava com ele. God spoke to him. Mas teve que a
A jumenta dele But you know, his donkey had to speak to him, viu o anjo saw him, e saw sabendo the que o anjo angel, ia matar o and knew that Balaão, the angel was going to kill Balaam. espremeu o Balaão He then contra a parede. stopped and squeezed him Eu nunca to ouvi the falar wall. disso, pastor. I never heard about Porque this, você não lê a pastor, Bíblia. because you don't read the Bible. Quando você começar a ler a When Bíblia, you start reading the Bible, você vai descobrir essas you coisas. shall understand these things. Bateu na jumenta. He hit Primeira that vez. donkey and Bateu a first time, segunda. second time, Bateu a terceira. third time. A jumenta falou para ele Then assim: that por animal que você está me spoke, batendo? why are you hitting me? Eu não sou a tua jumenta? Am I not your donkey? Eu não tenho carregado você a Have I vida not toda? carried you all my life? Se eu tivesse uma espada, eu te If I matava. had a sword, I would kill you. Aí Deus And abriu then the Lord os opened olhos daquele the profeta eyes of cego. that blind E ele viu o prophet, anjo. and he saw the angel with the sword. Os animais vieram para These nós. animals came to Noé Noah. não tinha como caçar. Noah could not hunt them, Apesar de que o homem tinha autoridade sobre, although man sobre os had animais. authority over these animals. Entram na arca. However, they entered the Já ark. estou concluindo I'm por almost hoje. finishing now. Deus manda o dilúvio. God sends the flood. Mesmo assim, Even though a misericórdia de Deus foi the tão grande. mercies of God were so great, Noé entra na arca. he enters the E ark. Deus espera ainda 7 dias. God waits 7 days. Lá Noah dentro is- da arca. Noah was inside, Noé com a animals sua inside, esposa, wife inside, Seus 3 his filhos, children as suas inside, 3 noras, and his trabalhando como os condenados ali daughters-in-law dentro. working inside, Para dar de feeding comer e the beber animals, para toda aquela bicharada. giving water to those animals. E Deus esperando And God waited Que ser 7 humano days, at least one human being, deixasse o Would seu stop comodismo, his, deixasse a sua his violência, life, his deixasse a violence, sua would injustiça, leave his deixasse a injustice, sua miséria de his vida misery of e life, acreditasse and na graça believe in the dele. grace of God. Deus fecha a porta, God closed the door then, manda o dilúvio, sends the floods, morrem todos. everybody dies. Exatamente 1 ano depois, 1 year later, quando Noé remove a cobertura da when arca. Noah removes E the aqui eu covers vou of the encerrar ark, and I'm going mostrando to a end você showing you o here grande testemunho que eu the vejo de Noé, great para witnessing mim o of maior de Noah. todos. I think it's the greatest of Capítulo all. 8. Chapter 8, Verso 20. verses 20. O que você encontra aí? E edificou Noé um altar ao Senhor. And E then Noah tomou built de an altar to the todo o Lord. animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. And he took every clean animal and every clean bird and offered burnt offerings on the altar. Você depois vai lá para o livro de Êxodo, You can go to the book of Exodus, aí, acho que é antes do capítulo 20, por aí assim. before I think chapter É por aí por 20. perto. Você vai ver a relação de You animais will limpos. see the clean animals. What are they? Todos os animais limpos All e aves clean limpas. animals and birds that were clean. De cada um deles, Each Noé one of tomou them. um He e took one sacrificou o Senhor. and sacrificed that Ele animal to saiu the da Lord. arca, He left the ark. não foi atrás de comida, He did not go não in foi seek of atrás de food. abrigo, He did not seek não of foi atrás shelter. de plantar He nada. did not went to plant Primeira anything. coisa que ele faz, The first thing he depois did de anos de sofrimento, of years of ele não suffering. teve um dia sem trabalhar duro e Every pesado, day he worked very harsh and hard pregando para ninguém and ouvir. preaching for people not to Ele listen. sai daquela He arca left the ark, e ele, antes de qualquer coisa, and before ele anything, edifica um he altar built an e altar, ele sacrifica animais and limpos. he then sacrifices Quem clean disse para animals. Noé que aqueles animais eram Who limpos? told Noah those animals were clean? Não havia Torá There was ainda. no Torah there, there Não was no havia lei de Bible. Deus. There was nothing Quem written disse para there. ele? Who told those Isso animals were chama-se clean? intimidade com It Deus. speaks of intimacy with God. Você sabe o que é limpo para Do you Deus? know what is clean to God? O pastor não precisa te dizer. The pastor cannot Você tell sabe o que é you. You limpo know para what Deus. is clean to God. E ele sacrificou. And he E gave sabe that, he qual foi o resultado sacrificed. disso? And what was the result of it? E o Senhor cheirou o And the suave Lord cheiro e disse o Senhor em smelled seu coração: a soothing aroma. não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. And the Lord said to his heart, I will never again curse the ground for man's sake.
Tivemos o sacrifício de Abel, We had the sacrifice of Abel, que teve como pagamento ser Yes. assassinado pelo seu irmão. sadly a punishment, his brother killed him. E agora o sacrifício que Noé oferece. And now Noah offers this burnt offering. O que ele faz a partir daí? What he does after this, Porque ele também cometeu erros. because he made Quem é que mistakes, não os he comete? doesn't make Nada mistakes. disso invalida. However, nothing is Você só better. está aqui hoje You're only here today porque no meio de uma geração ímpia because amongst an ungodly homem generation, one man foi reto e justo was righteous, just, e foi perfect. agradável a He was Deus. pleasing to God. E o seu nome, And his name was Noé, Noah, quer dizer consolo, which means comfort, alívio, descanso. to rest, to alleviate. Vamos estar de pé. Let's stand up. Eu estava para vir para cá, recebi uma mensagem As I was coming here, receive a de uma message irmã de of uma a igreja lá sister no sul do Brasil. from a church in the south of Brazil. A filha dela mandou uma oferta para a missão From Sister Center offering to e the ela disse mission. assim: pastor, And she ora said, pela minha "Pastor, filha Pray for my para ver se ela encontra o caminho da salvação. so she can find salvation, the way of salvation." Então nós vamos orar So por essa jovem, não precisamos mencionar o we are going nome to pray dela. for her, not Só to mention orar. her name. A mãe chama-se Maria, The mother's name is para que Maria. Deus possa atender For the o clamor Lord daquela mãe to hear this e mother's alcançar prayer aquela and filha. reach that daughter and save her. Orar pela nossa irmã Ana Maria, que continua. Our sister Anna Maria Enferma, Diaz still needs our prayers. Orar pela esposa do pastor Valdir, a irmã Glaucia. The wife Falei of com ele Pastor hoje. Valdir, Ele disse que Sister ela Glaucia. voltou a piorar she e o estado dela é grave agora. took better for the worse on her condition. E vamos também, naturalmente, orar uns And pelos let's outros pray for one e pelas another famílias. and for the families. Pai Santo, te damos graças em nome de Jesus For the Cristo God we give por you esse grace in tempo the na name tua of Jesus. casa, quando nós podemos, Senhor Deus, estar te May we adorando, te here to worship cultuando, you, Lord, também meditando na tua palavra. meditate in your word. Eu oro por essa congregação I como pray um for this todo, congregation as a whole, por esses for jovens, these esses young people, adolescentes, teenagers, estas crianças, these esses children, adultos. adults that are here. Senhor, que esta palavra possa This word penetrar, Senhor, penetrates poderosamente powerfully, Lord, no coração de in the cada um. hearts of everyone. Que eles busquem, Senhor Deus, That they may a seek justiça e a righteousness. retidão que te agrada, No, the justice para que sejam, Senhor, referências nessa may geração. be a reference Onde in eles this estiverem, generation. Senhor, Wherever they are, eles possam brilhar, ó they may Deus. shine, O testemunho deles They witness seja algo que todos may be, vejam, Father, Deus, something meu Pai. people see. Senhor, perdoa os pecados, Forgive Senhor, the sins, dessa, Lord, de toda essa of this congregação. congregation, Perdoa os Lord, pecados das the famílias. families, Ó Lord. Deus eterno, tem Forgive the misericórdia de sins. nós. Have mercy on Atenta us. para a tua serva lá no Brasil, On irmã your Maria. servant, Sister Pedi oração Maria. pela sua filha. Ask for your daughter to be Atende ao saved. clamor dela. Look Te at her. revela Reveal, Lord, aquela yourself jovem to that e daughter. salva aquela alma, Senhor. Save that Deus soul, Santo e Father. Eterno, olha aqueles que Father, estão that enfermos na those tua who are casa, sick, Father Senhor. God, Tua in serva your irmã house. Ana Maria, Sister Ana a Maria. irmã Glaucia lá no Sister Brasil, Glaucia Senhor. em Brasil. Deus, tantos quantos estiverem So many enfermos, those who are eu oro sick agora right por now. eles, I Senhor. pray for them Com in Jesus' autoridade em nome de Take Jesus authority in sobre the name of toda Jesus. enfermidade. Rebuke Eu this repreendo agora, infirmity Senhor in the Deus name of the Pai, Lord e Jesus. peço a bênção da cura para Ask cada for the blessings of Senhor, healing. abençoa as famílias aqui presentes ou I bless those who representadas. are here Repreende tonight. o mal contra a tua I igreja, rebuke all the evil contra against cada your church, família. against every Deus family. Santo, ordena a tua bênção Father, dia após ordain your dia. blessing Faz every a diferença entre o justo e o Make the ímpio. difference Nos between the righteous despede na and the tua paz. unrighteous. Nos leve Give em us your paz e peace. segurança. Take us in Eu safety te home, peço no Lord. nome In the do name of Senhor the Lord Jesus Jesus. Cristo. Nós estamos aqui com o pastor José, da igreja ali em Dunda, uma igreja nova, né? E na nossa última viagem aqui o ano passado, nós conseguimos recursos, compramos um terreno, onde eles já construíram uma capela provisória para poder reunir o povo. E logo que teve esta pandemia, recebeu também o kit, né, do material completo para poder fazer os cultos, termômetro, etc. e tal. E agora estamos dando a ele, porque não está sendo possível reunir as igrejas todas para fazer o que chamam a primeira semana, em que toma a Santa Ceia. Então, estamos dando aqui o material da ceia, está aqui bandeja, os cálices e tal, até o véu para cobrir a mesa, né? E aqui uma sacola para poder coletar ofertas direitinho, como tem que ser.
procurando dotar as igrejas do mínimo. Pastor, olhando lá para a coisa, diga alguma coisa para os nossos irmãos lá, nossos irmãos que nos ajudam lá no Brasil. Sim, nós queríamos agradecer pela ajuda que tem feito. Deus vos abençoe mesmo. O ministério vai continuando assim crescer através da vossa ajuda. Muito obrigado, irmãos. Então vocês viram, olha, aqui uma bandeja bem mesmo, boa mesmo, né? E tal, bem prática. Ela leva 46 cálices aqui, de cada vez, né? Dá para atender muita gente. E, enfim, graças a Deus. Possui fartura e paz no coração. Lembre-se que nesta terra há quem chore um pedaço de pão. Se cumpre a palavra de Deus no meio de cada nação. Mas o meu sentimento